Você já reparou como algumas pessoas ganham mais dinheiro e mesmo assim parecem viver pior? Mais estresse, mais dívidas, menos tempo, menos paz. Como isso é possível? E mais importante, por que isso acontece com tanta frequência? Hoje eu prometo caminhar com você até o fundo dessa resposta. Eu sou o Dr. De Lima. Este é o canal O Preço da Vida. E aqui nós falamos de finanças pessoais, sem ilusão, sem grito, com calma e com verdade. Talvez você esteja ouvindo isso enquanto volta do trabalho cansado com a sensação estranha de que algo não fecha. Você olha ao redor e vê gente que ganha mais do que você, mora melhor, dirige carros melhores, mas vive reclamando, vive sem tempo, vive doente, vive endividada. E aí surge a pergunta silenciosa, quase proibida: será que ganhar mais dinheiro realmente melhora a vida? Durante muitos anos, como economista e consultor em finanças pessoais, eu ouvi histórias que não aparecem em livros. Pessoas que dobraram a renda e perderam o sono. Pessoas que subiram de cargo e desceram em qualidade de vida. Pessoas que ganharam mais e passaram a viver com medo de perder tudo. Isso não é exceção, é um padrão. Um padrão que o sistema prefere não explicar. Existe uma narrativa muito forte repetida desde cedo. Ganhe mais e tudo se resolve. Mas a economia real, a da vida cotidiana, funciona de forma diferente. Ganhar mais dinheiro dentro de uma estrutura mal desenhada não traz liberdade. Traz complexidade. E complexidade sem consciência vira sofrimento. Quando a renda aumenta, algo quase invisível acontece. As despesas se reorganizam. O padrão de vida sobe. As expectativas externas aumentam. A pressão social cresce. E de repente aquele dinheiro extra já não é seu. Ele já tem destino. Novo aluguel, novo financiamento, novo estilo de vida. Não porque você decidiu com clareza, mas porque foi levado. Isso se chama inflação de estilo de vida. Um termo técnico frio, mas o efeito é profundamente humano. Você passa a gastar mais não para viver melhor, mas para sustentar uma imagem, um ritmo, uma normalidade que não foi escolhida conscientemente. E quanto mais você ganha, mais caro fica errar. Aqui está um ponto crucial que quase ninguém fala. Quem ganha pouco sofre pela falta. Quem ganha mais, muitas vezes, sofre pelo compromisso. Compromisso com prestações longas. Compromisso com padrões difíceis de manter. Compromisso com uma vida que exige desempenho constante. E desempenho constante cansa. Em finanças pessoais, não é apenas quanto entra que importa, é quanto sobra. E mais ainda, é o quanto de energia sobra. Porque dinheiro sem tempo vira prisão. Dinheiro sem paz vira peso, e dinheiro sem autonomia vira ansiedade. Eu já vi pessoas que ganhavam muito bem, mas viviam contando dias até o próximo salário. Viviam presas em contratos, em dívidas sofisticadas, em obrigações que não podiam abandonar. E quando algo saía do controle, uma crise, uma demissão, uma doença, a queda era maior, mais dolorosa, mais silenciosa. Ganhar mais dinheiro não te protege automaticamente do sistema. Pelo contrário, muitas vezes te integra ainda mais profundamente a ele. Você passa a depender de uma renda alta para sustentar uma estrutura frágil, e isso cria medo. Medo de perder o emprego, medo de dizer não, medo de parar, medo de falhar. E o medo é um péssimo conselheiro financeiro. Existe também um fator psicológico importante. Quando você ganha mais, a comparação muda. Você deixa de se comparar com quem tem menos e passa a se comparar com quem tem mais. Sempre haverá alguém acima. Sempre haverá um padrão inalcançável. E assim a sensação de insuficiência continua mesmo com números maiores. Isso corrói por dentro. A pessoa trabalha mais, se cobra mais, se exige mais. Mas nunca sente que chegou. Vive melhor no papel, pior na experiência diária. Mais trânsito, mais responsabilidade, menos presença. Mais dinheiro, menos vida. Em economia, nós chamamos isso
de armadilha do crescimento sem propósito. Crescer por crescer, sem alinhar valores, sem estratégia, sem consciência. É um crescimento que infla números e esvazia pessoas. E aqui eu preciso ser muito claro. Isso não é um ataque a quem ganha bem. Não é romantizar a pobreza. É um alerta. Um alerta para algo fundamental em finanças pessoais. Dinheiro é meio não fim. Quando ele vira fim, a vida se perde no caminho. Talvez você esteja nesse lugar agora. Ganha mais do que antes, mas se sente mais pressionado, mais cansado, mais distante de si mesmo. E começa a se perguntar se algo deu errado. Não deu. Você apenas entrou em uma lógica que não foi explicada. O sistema ensina a ganhar, mas não ensina a viver. Ensina a subir, mas não ensina a parar. Ensina a consumir, mas não ensina a escolher. E quando alguém ganha mais sem essas ferramentas internas, o resultado é exatamente esse paradoxo: mais dinheiro, pior vida. Finanças pessoais não são sobre acumular, são sobre sustentar uma vida que faça sentido. E isso exige limites, exige clareza, exige coragem para dizer, basta mesmo quando o mundo diz, continue. Talvez o verdadeiro luxo não seja ganhar mais, seja precisar de menos. Menos aprovação, menos comparação, menos compromissos que drenam, menos correria sem direção. Essa reflexão não é confortável, mas é necessária, porque enquanto acreditarmos que o problema é sempre ganhar pouco, ignoramos uma parte enorme da realidade. Às vezes o problema não é a renda, é a estrutura, é a lógica, é o modo como fomos ensinados a relacionar dinheiro com valor pessoal. E quando essa confusão se instala, ganhar mais não cura, amplifica. Respire um pouco, não se julgue. Nada do que eu disse aqui é acusação, é compreensão, é olhar para a vida financeira com mais humanidade, com mais cuidado, com menos culpa. Porque entender por que quem ganha mais dinheiro muitas vezes vive pior é o primeiro passo para não cair nessa armadilha. E é também o começo de uma relação mais honesta com o dinheiro. Uma relação onde finanças pessoais deixam de ser corrida e passam a ser caminho. Continue comigo. Ainda há muito que precisa ser dito, e dito devagar, com respeito, com verdade. Existe um momento delicado na vida de quem começa a ganhar mais dinheiro. Um momento em que a pessoa percebe que algo mudou, mas não sabe exatamente o que. O saldo aumentou sim, o padrão subiu, mas a sensação interna ficou estranha. Uma mistura de orgulho com ansiedade, alívio com medo. E quase ninguém fala sobre isso. Quando a renda cresce, cresce junto à expectativa do mercado, da família, dos amigos, de você mesmo. E expectativa não paga contas, mas cobra caro em energia. De repente você não pode mais falhar, não pode diminuir o ritmo, não pode recuar, porque agora há um estilo de vida inteiro dependente daquela renda. Em finanças pessoais, isso é um ponto crítico. A renda sobe mais rápido do que a consciência financeira. E quando isso acontece, o dinheiro começa a mandar na vida em vez de servir a ela. Você passa a organizar seus dias, suas escolhas, sua saúde, em função de manter um nível que parece sucesso por fora, mas aperto por dentro. O sistema adora pessoas assim. Pessoas que ganham bem, mas vivem no limite. Porque elas trabalham mais, se cobram mais, aceitam mais pressão. Não porque querem crescer, mas porque têm medo de cair. O medo vira combustível, e combustível constante leva à exaustão. Um erro comum é achar que o desconforto é falta de gratidão. Não é, é desalinhamento. Você sente que ganhou mais, mas perdeu algo no processo. Tempo, silêncio, presença, relações. E isso não aparece no extrato bancário. Eu acompanhei muitos profissionais bem pagos que não conseguiam dormir, que viviam doentes, que tinham dinheiro para quase tudo, menos para parar. E quando eu perguntava qual era o plano financeiro de longo prazo, a resposta quase sempre era um silêncio constrangedor.
Porque nunca houve plano. Houve apenas adaptação ao próximo nível. Ganhar mais dinheiro sem um plano claro cria dependência. Dependência de um emprego específico, de um setor volátil, de um ritmo insustentável, e quanto maior a dependência, menor a liberdade. Esse é o paradoxo que poucos querem encarar. Existe também a armadilha da identidade. A pessoa passa a se definir pelo quanto ganha, pelo cargo, pelo status. E quando isso acontece, qualquer ameaça financeira vira ameaça pessoal. O estresse deixa de ser externo, ele mora dentro. Em finanças pessoais, saúde emocional importa tanto quanto números, porque decisões tomadas sob medo e pressão tendem a ser defensivas, conservadoras demais ou arriscadas demais, quase nunca equilibradas. Outro ponto silencioso. Quanto mais você ganha, mais caro fica errar. Um erro simples pode comprometer um padrão inteiro. E isso gera vigilância constante. Você começa a monitorar tudo: gastos, resultados, desempenho. A mente nunca descansa. E aqui está algo fundamental. Nem todo crescimento financeiro é progresso. Progresso é quando a vida fica mais leve, não mais pesada. Se ganhar mais te deixou mais tenso, algo precisa ser revisto. Muita gente confunde conforto material com bem-estar. Mas conforto sem controle vira ansiedade. E ansiedade constante corrói qualquer prazer que o dinheiro poderia trazer. Eu não estou dizendo que ganhar mais é ruim. Estou dizendo que ganhar mais sem estrutura é perigoso. Sem clareza, o dinheiro apenas amplia padrões que já existiam. Se havia desorganização, ela cresce. Se havia insegurança, ela se intensifica. Em finanças pessoais, maturidade é saber parar antes do excesso. Saber dizer isso é suficiente. Saber definir limites mesmo quando o mundo aplaude o contrário. Talvez você esteja vivendo isso agora, com mais dinheiro e menos tranquilidade. E talvez esteja se perguntando se fez algo errado. Não fez. Você apenas entrou em um jogo sem conhecer todas as regras. O problema não é ganhar mais. O problema é não saber o que esse dinheiro deve proteger. Sem essa resposta, ele não liberta, ele prende. E é exatamente sobre essa proteção, essa margem, essa reconexão entre dinheiro e vida que precisamos falar com calma. Porque existe outro caminho, um caminho menos barulhento, menos exibido, mas muito mais sustentável. E quando você começa a enxergar isso, algo muda. Você para de correr apenas para manter e começa, ainda que devagar, a escolher. Existe uma mudança silenciosa que acontece quando alguém finalmente entende que dinheiro não é sinônimo de vida melhor. É uma mudança interna quase imperceptível por fora. A pessoa continua trabalhando, continua pagando contas, continua vivendo no mesmo mundo, mas algo se reorganiza por dentro. O dinheiro deixa de ser objetivo absoluto e volta a ser ferramenta. E isso muda tudo. Quem ganha mais e vive pior, geralmente não percebe que perdeu algo essencial no caminho. Margem. Margem para errar. Margem para descansar. Margem para dizer não. Sem margem, qualquer renda alta vira corda esticada demais. E corda esticada demais sempre arrebenta. Em finanças pessoais, margem é mais importante do que status, mais importante do que aparência de sucesso. Porque margem te protege do imprevisto, te protege do medo, te protege de decisões tomadas no desespero e, principalmente, te devolve autonomia. Autonomia é poder escolher, escolher desacelerar, escolher mudar, escolher não aceitar tudo. Quando o dinheiro não te dá autonomia, ele não cumpriu sua função. Ele virou apenas um número que exige manutenção constante. Muitas pessoas que ganham mais vivem pior porque confundiram crescimento financeiro com crescimento de vida. Crescer financeiramente é aumentar recursos. Crescer na vida é aumentar bem-estar. Um não garante o outro, e quando os dois se desconectam, o resultado é vazio mesmo com conta cheia. Eu vi isso inúmeras vezes.
Pessoas com boa renda, mas sem tempo para os filhos. Com dinheiro, mas sem saúde. Com conforto material, mas sem tranquilidade. E quando você pergunta se elas fariam diferente, o silêncio responde antes da boca. O sistema nunca vai te ensinar a parar. Nunca vai te ensinar a reduzir. Nunca vai te ensinar a viver com menos se isso significar mais paz. Porque o sistema lucra com a sua expansão constante, com o seu consumo crescente, com a sua comparação infinita. Mas finanças pessoais maduras não seguem aplausos externos, seguem coerência interna. O dinheiro precisa servir ao tipo de vida que você quer sustentar, não ao tipo de vida que esperam que você mostre. Talvez o maior sinal de sucesso financeiro não seja o quanto você ganha, seja o quanto você consegue dormir em paz, seja o quanto você consegue desligar, seja o quanto você consegue viver sem medo de perder tudo amanhã. Quando você entende isso, começa a fazer perguntas diferentes. Não mais quanto posso ganhar, mas quanto preciso para viver bem. Não mais como subir mais um degrau, mas por que estou subindo. Não mais o que os outros vão pensar, mas o que faz sentido para mim. Essas perguntas não te empobrecem, elas te libertam, porque te tiram da corrida infinita e te colocam em um caminho mais consciente. Um caminho onde o dinheiro não define quem você é, apenas apoia quem você quer ser. Ganhar mais dinheiro não é problema. Viver refém dele é, e isso pode ser ajustado, com escolhas, com limites, com coragem para simplificar quando necessário. Simplificar não é fracassar, é proteger o que importa. Em finanças pessoais, a verdadeira riqueza está na capacidade de sustentar uma vida estável, coerente e possível. Não perfeita, possível. Uma vida onde o dinheiro não gera medo constante, mas segurança progressiva. Talvez você não precise de mais renda. Talvez precise de mais alinhamento, mais clareza, mais intenção. E isso começa quando você para de se comparar e começa a se escutar. Eu sei que isso vai contra tudo o que foi ensinado. Mas crescer sem consciência custa caro. Custa saúde, custa tempo, custa relações, custa paz. E nenhum salário compensa isso por muito tempo. Se você chegou até aqui ouvindo com atenção, saiba de algo importante. Não há nada de errado em querer ganhar mais. O erro é acreditar que isso sozinho vai te fazer viver melhor. Eu sou o Dr. de Lima. Este é o canal O Preço da Vida. Aqui falamos de dinheiro com profundidade, humanidade e verdade. Porque no fim, finanças pessoais não são sobre números, são sobre vida. E viver bem não deveria ser privilégio, deveria ser o objetivo.